Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano, ok? O nosso conteúdo hoje seria interpretação da ideia de notação científica em diversas situações, ok? Vamos falar agora da notação científica. Para que serve a notação científica? Ou seja, a notação científica é uma forma de simplificar números muito grandes ou números muito pequenos, ok? No primeiro exemplo, eu tenho aí 1 trilhão, né? Então percebam aí que eu tenho 12 zeros. Esse 12 zeros, ele vai ser representado no expoente. Qual é o expoente, professor? Então, ó, vamos lá, devagarinho. 1 milhão eu posso representar na forma científica como 1 vezes 10 elevado à 12ª potência, ou seja, esses 12 zeros, eles foram representados como o 12 no expoente aí, certo? No segundo exemplo, eu tenho 23 milhões. Então, esses 23 milhões eu posso representar como 2,3 vezes 10 elevado à 7ª. Beleza? A notação científica, ela é representada dessa forma, ó. Eu tenho um número A, certo? Que essa variável A pode ser substituído por um número, multiplicado por 10, elevado a B. Esse B seria o expoente, ou a ordem de grandeza desse número científico, certo? A letra A, ela é conhecida como mantissa, ok? E a letra B como ordem de grandeza. Um outro fato que temos que observar é o seguinte caso. O número que vai substituir essa letra A, ele tem que ser maior ou igual a 0, certo? A letra A. Ou maior ou menor ou igual a 10, certo? Então, só repetindo. A letra A, ela tem que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 10, certo? Então, ó, na notação científica, eu também posso ter os seguintes casos. A soma e a subtração da notação científica, certo? Percebo que na soma e na subtração, os expoentes eles são iguais, certo? Como mostra o exemplo. 3,6, né? 3,6 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 4,7 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Então, o que se faz aí? Eu vou somar o 3,6, certo? Com o 4,7. Eu faço uma soma entre eles, certo? Eu faço uma soma entre eles. Vou repetir a base. Qual é a base, professor? Seria, aqui, vamos lá, 3,6 mais 4,7. Repito a base. Quem é a base? O 10, né? Os expoentes, como são iguais, permanecem. E faço só a soma desses valores, que é 8,3, né? 8,3 vezes 10 ao quadrado. Na subtração, ocorre a mesma coisa. Vou repetir a base e os expoentes, pois são iguais, e subtraio apenas os valores, como vocês podem ver aí, o 8,7 e o 4,1, certo? Fazendo 8,7 menos 4,1, eu tenho o valor de 4,6 vezes 10 elevado à 7ª. Perceba que a base 10, ela é repetida, e o expoente também aí, que no caso é 7, também é repetida, ok? No caso da divisão, temos que prestar atenção no seguinte fato, certo? Como ele mostra aí, ó, eu tenho 8 vezes 10 elevado à 8ª, dividido por 2 vezes 10 elevado à 5ª. Então, eu vou fazer quase que a mesma coisa de cima, ou seja, vou dividir 8 por 2, certo? Divido 8 por 2.
Repito a base, ó. Qual é a base? 10, né? A base é 10. Multiplica aqui por 10. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Como subtrair os expoentes? 8 menos 5, certo? 8 menos 5. Percebam que eu vou pegar primeiro expoente, que é 8, e o segundo expoente. E subtraio 8 por 5. Divido 8 por 2, que vai dar 4, vezes 10, repete a base. 8 menos 5, eu tenho o valor de 3. Então, a resposta dessa divisão é 4 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? Muito fácil a divisão, não é verdade? No segundo exemplo, eu tenho 5 vezes 10 elevado à 12ª potência, dividido por 2 vezes 10 elevado à quinta potência. Novamente, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dividir 5 por 2, repito a base, no caso é o 10, e subtraio 12 por 5, que são os expoentes dessa divisão. Tenho o resultado de 2,5, perceba aí 2,5, vezes 10 elevado à sétima, ok? Beleza? Muito fácil, né? Vamos agora para o caso da multiplicação. Na multiplicação, ocorre a mesma coisa dos exemplos de antes. Como, por exemplo, 2 vezes 4, vezes 10 elevado a 11, e 4 vezes 10 elevado à sétima. Vou multiplicar 2 vezes 4, tem 8. Repito a base, que é 10, lembrando que a base sempre vai ser 10. Na divisão, a gente subtraía. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho lá 2 vezes 10 elevado a 11, vezes, né? Vou fazer o vezes aqui diferente. 4 vezes 10 elevado à sétima, certo? Percebam aí, ó, que eu vou fazer o seguinte caso, ó. 2 vezes 4, né? Vou repetir a base. Ao invés de subtrair igual na divisão, agora eu somo 11 mais 7. 2 vezes 4 vai dar 8, né? Vezes 10, repete a base, 11 mais 7 vai dar 18. Então, a resposta seria 8 vezes 10 elevado à 18ª potência. Beleza? Muito simples, né? No segundo exemplo da multiplicação, ocorre o mesmo caso. Percebam aí, ó. Eu tenho 3 vezes 10 elevado à 15ª potência, vezes 3 vezes 10 elevado à décima. Faço 3 vezes 3, vou repetir a base, que é sempre 10, na notação científica, né? E somo os expoentes. Quais são os expoentes? 15 e 10. 15 mais 10. Então, a resposta é 3 vezes 3, 9 vezes 10 elevado a 25, que é a resposta de 15 mais 10, ok? Então, ó, vamos para os exemplos. No primeiro exemplo, ele diz 2 trilhão de reais dividido entre 1 milhão de pessoas tem como resultado 2 milhões de reais para cada pessoa, ok? Como é isso, professor? Então, ó, lembrando que 2 trilhões seria o 2 seguido de 12 zeros, ok? Uma coisa mais ou menos assim, ó, certo? Percebam aqui que eu tenho o 2, né, que seria a minha mantiça, a base, que é 10. Quantos zeros eu vou ter aqui mesmo? Então, eu vou perceber o seguinte. Eu tenho uma vírgula aqui, ela vai andar 12 casas até chegar no 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o expoente seria a quantidade de casas que essa vírgula andou, certo? Então, eu tenho 2 trilhões. E ele vai ser dividido para 1 milhão de pessoas. Eu sei que 1 milhão eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado à sexta, porque 1 milhão
é 1 seguido de 6 zeros, ok? Ó. Lembrando que a vírgula ela vai andar até chegar ao 1, 6 casas, certo? Fazendo a divisão, eu vou fazer, ó, 2 dividido por 1, certo? Multiplicado por 10. Como na divisão eu subtraio os expoentes, 12 por 6, eu vou ter 2 dividido por 1, 2. Vezes 10, 12 menos 6 dá 6, ok? Então aí a resposta seria 2 milhões para cada pessoa. Muito fácil, né? No exemplo 2, ele diz o seguinte: 3 milhões de trabalhadores produzindo cada um 100 automóveis por ano tem como resultado a produção de 300 milhões de automóveis. Então, ó, eu vou ter lá 3 milhões. Seria o 3 acompanhado de 6 zeros, ok? Lembrando que a vírgula que ela está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é igual a 3 vezes 10, né? Base 10. Vou contar a quantidade de casas que essa vírgula andou, que é 6, né? Então aqui já tenho 3 milhões. Só que ele falou, cada um produz 100 automóveis. Então eu tenho 100 automóveis. A vírgula aqui só vai andar 1, 2 casas, né? Então aqui eu vou ter 1 vezes 10 ao quadrado. Então eu posso fazer a multiplicação aí nesses casos, ó. Certo? Ó. Então eu tenho 3 vezes 10 elevado à sexta, vezes 1 vezes 10 ao quadrado, que é igual 1 vezes 3, 3. Repete a base, que é 10. E soma os expoentes, 6 mais 2. Né? Já fiz a multiplicação, agora só vou fazer a soma dos expoentes. Então a resposta será 3 vezes 10 elevado à oitava, né? A oitava. Então, esse valor aqui, ele representa um valor de 300 milhões, certo? 300 milhões, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e muito obrigado.